E se fosse possível transformar a vida inteira só mudando o jeito de pensar? Pois é, nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar num guia bem prático para usar o poder da mente subconsciente. E dá para começar hoje mesmo. Para começar, vamos pensar numa coisa. E se a sua mente fosse um jardim? Mas não um jardim qualquer, sabe? Um jardim super fértil. Um solo rico, prontinho para cultivar qualquer semente que você decidir plantar ali. Guarda bem essa imagem porque ela é a chave para a gente entender todo o resto. Então, o nosso roteiro é esse aqui, ó. Primeiro, você é o jardineiro. Depois, a lei do solo. Aí a gente passa para a parte prática com 3 sementes para plantar. Na sequência, ervas daninhas e maravilhas, para ver o que pode dar certo e errado. E por fim, a gente fecha com o seu plano de colheita. Bora lá? Vamos começar pelo começo, então. A gente precisa entender como a nossa mente funciona. Basicamente, ela tem 2 partes. E sacar o papel de cada uma delas é o primeiro passo, o mais fundamental de todos. Olha que simples. A nossa mente consciente, ela é o jardineiro. É ela que escolhe as sementes, que são, na verdade, os nossos pensamentos, as nossas crenças. Já a mente subconsciente, bom, ela é o jardim, o solo fértil. E o mais doido é que ela não julga, não raciocina. Ela simplesmente aceita qualquer semente que o jardineiro joga lá e faz crescer. O ponto principal é esse. O jardim não escolhe, ele só cultiva. O que for plantado vai crescer. Ok, mas se o jardim aceita qualquer semente, qualquer uma mesmo, o que é que decide o que vai brotar ali? Pois é, existe uma única regra, uma lei que comanda esse solo. E entender essa lei? Esse é o grande segredo para ter uma colheita fantástica. Essa lei se chama a lei da crença. É bem direto ao ponto. O subconsciente vai aceitar como verdade absoluta aquilo que a mente consciente acredita de verdade consistentemente. Para ele, não tem diferença entre uma semente de sucesso e uma de fracasso, ou uma de saúde e outra de doença. O solo é completamente neutro. Se forem plantados pensamentos de que não tem o suficiente, é isso que será colhido. Agora, se forem plantados prosperidade, bem-estar, adivinha? É isso que vai virar realidade. E essa citação aqui resume tudo perfeitamente, né? A lei da vida é a lei da crença. O que isso quer dizer? Que não importa no que se acredita, mas sim a força da crença, a convicção, aquele sentimento firme. É a semente que liga todo o poder criativo do solo, da mente. Beleza, então a gente já entendeu quem é o jardineiro, o que é o jardim e qual é a lei do solo. Agora vamos para a parte boa, para o que interessa de verdade. Como é que a gente planta as sementes certas de propósito? Separei aqui 3 técnicas super práticas para começar, tipo hoje mesmo. A primeira técnica se chama o método da canção de ninar. E olha, ela é simples, mas é de uma força. A ideia é usar repetição para gravar um pensamento lá no fundo do subconsciente, bem na hora que ele está mais aberto para isso. E como faz? É muito fácil. Primeiro, escolha uma frase bem curta, que já descreva seu objetivo como se ele fosse real, tipo, sou saudável e estou em paz. Segundo, relaxe, fique naquele estado sonolento, sabe? Quase dormindo. E terceiro, comece a repetir essa frase baixinho, como uma canção de ninar mesmo, sentindo a emoção daquilo, até pegar no sono. Essa repetição, nesse estado, grava a ideia direto no seu subconsciente. Agora a segunda técnica, o método da visualização. Essa aqui usa uma ferramenta que todo mundo tem e que é super poderosa, a imaginação. O subconsciente adora imagens, então é isso que a gente vai dar para ele. O passo a passo é assim. Primeiro, crie um verdadeiro filme mental, bem vivo, do que você quer que aconteça. Segundo, e essa é a parte mais importante, imagine o final feliz e sinta a emoção daquilo como se estivesse acontecendo agora. A alegria, o alívio, tem que sentir. E terceiro, repita esse filminho mental várias vezes, principalmente antes de dormir. Não é só pensar positivo, é viver a cena na mente. Esse sentimento convence o subconsciente de que aquilo já é real, e aí ele começa a trabalhar para que aconteça de fato. E vamos para a terceira técnica, o método da gratidão. Esse aqui é um jeito rapidíssimo de mudar a nossa vibração, sabe? De sair da falta e ir para a abundância. Em vez de ficar pedindo alguma coisa, agradeça como se já tivesse recebido. Funciona assim. Primeiro, formule a ideia do que quer, tipo saúde perfeita. Segundo, afirme que isso já é uma realidade na sua vida agora. E terceiro, e mais importante, sinta uma gratidão profunda por essa cura ou por esse resultado que você sabe que já está acontecendo. Quando você agradece, a mensagem para o subconsciente é poderosa. O foco deixa de ser querer e passa a ser ter. Ok, mas e na prática?
como isso funciona na vida real. Agora a gente vai ver exatamente isso. O que acontece quando a gente planta sem querer umas ervas daninhas de medo e o que acontece quando a gente escolhe plantar sementes de confiança. Olha só o caso de Enrico Caruso, um tenor famosíssimo. Ele estava prestes a entrar no palco e o pânico bateu. A garganta dele travou. Ele pensou, não consigo cantar, minha carreira acabou. Essa era a erva daninha, a semente do medo que estava literalmente paralisando ele. Mas aí veio a virada de chave. Ele, como jardineiro da própria mente, percebeu o que estava acontecendo. Ele disse para si mesmo, o pequeno eu está tentando estrangular o grande eu interior. Saia! Ele deu um comando direto, se recusou a aceitar aquele medo, arrancou a erva daninha na marra. E logo em seguida, ele plantou uma nova semente. Uma semente de poder, dizendo, o grande eu vai cantar. O resultado, o subconsciente dele respondeu na hora, liberou toda a sua força e ele fez um show espetacular. É um exemplo perfeito de como uma decisão do jardineiro pode mudar tudo. Mas um alerta importante. A mesma lei que faz maravilhas acontecerem também pode criar uns problemões. Uma história rapidinha de uma jovem chamada Nina mostra como a gente se sabota sem nem perceber. A lição é, nunca termine uma declaração negativa. Inverta imediatamente. A Nina viu uma bolsa caríssima e o primeiro pensamento dela foi, eu não posso comprar isso. Pura semente de escassez. Mas ela lembrou da regra e na mesma hora inverteu o pensamento, afirmando, essa bolsa é minha. Eu aceito mentalmente. Ela plantou a semente da posse. E não é que no mesmo dia ela ganhou a bolsa de presente? A moral da história é, fique de olho no que você fala para si. Pensou algo negativo? Inverte na hora. Então tá, como é que a gente pega tudo isso e transforma num plano de ação bem simples e direto? Vamos resumir em 3 passos-chave para começar a sua colheita ainda hoje. O plano de colheita é esse aqui, ó. Primeiro passo, escolha a sua semente. Tenha muita clareza do que você quer alcançar, seja saúde, paz, o que for. Segundo passo, plante com uma técnica. Escolha um daqueles 3 métodos. Veja qual combina mais com você. E o terceiro passo, que talvez seja o mais crucial de todos, regue com repetição. Tem que aplicar a técnica todo dia, com fé, com consistência, até virar um hábito. E é bom lembrar que a repetição consistente é o que transforma essas sugestões em novos hábitos mentais automáticos. Pensa assim, cada vez que se repete, está se cavando um caminho novo no jardim da mente. Com o tempo, esse caminho fica tão fundo que vira o caminho padrão, o jeito natural de pensar. No fim das contas, a grande verdade é esta. Mude seus pensamentos e você muda seu destino. O destino não é uma coisa que simplesmente acontece com a gente. É algo que cresce de dentro para fora. E tudo começa com as sementes que escolhemos plantar, hoje, no jardim fértil da mente. A pergunta que fica é, o que você vai começar a cultivar?